Eu estou no capítulo 5, versículo 13. Aqui nessa exposição singela, que não quer ser acadêmica, nem intelectualizada, nem exegética, nem homilética e nem de nenhum tipo de estruturação de arquitetura expositiva, não. Eu estou tentando conversar com você como Jesus conversava com as pessoas, sem todos os vícios da religião, do cristianismo, da filosofia aristotélica, das formas de arrumação de arte da pregação. A arte da pregação de Jesus era a espontaneidade e a comunicação arrancada dos elementos mais simples da realidade, como o significado da semente, o significado da terra, o significado do semeador, da semeadura, o significado da natureza das plantas, do joio, do trigo, o significado da árvore que começa pequena, e isso é uma ilustração para o reino de Deus, e depois cresce e se torna frondosa e cheia de sombra, com capacidade de acolher pessoas, todas as pessoas, todas as aves dos céus, sem distinção, sem acepção, que queiram e que precisem encontrar abrigo na sombra dessa árvore. Era assim que Jesus falava. Ou quando tinha gente odiando outras pessoas, ou religiosos zangados com Jesus, porque ele dava prioridade à gente comum, ele vivia no meio de pecadores, assim chamados pelos religiosos, ele dava extrema atenção às pessoas marginalizadas, aos doentes, aos perturbados mentais, aos lunáticos, aos oprimidos espirituais, aos que carregavam moléstias diversas e variadas, dava uma atenção extrema às pessoas discriminadas, objeto de preconceito, como, por exemplo, era o caso das meretrizes, ou como era o caso dos leprosos, ou como era o caso dos romanos, ou como era o caso de todo e qualquer indivíduo que vivesse em extrema pobreza e que era interpretado pela religião como sendo um ente amaldiçoado, porque supostamente gente pobre era gente amaldiçoada, Deus tinha virado o rosto para eles. Gente abastada carregava o sinal da prosperidade, da bênção de Deus. Era assim que a religião interpretava. Praticamente foi sempre assim que a religião interpretou. E quando depois disso o Evangelho de Jesus foi transformado em cristianismo, já no quarto século, e virou essa coisa que a gente tem nos últimos 1.700 anos, aí o estado de pobreza tinha que ser voluntário. Quando o cara era pobre sem voluntariedade, quando ele era pobre só porque ele era pobre, porque ele não tinha estudado, não tinha tido uma família com capacidades, não tinha berço, não tinha ganho a possibilidade da educação acadêmica, de aprender uma língua, duas línguas, três línguas. Naquele tempo, um dos maiores recursos que uma pessoa poderia ter era o das línguas, da capacidade de escrever e de ouvir e entender ou ler em variadas línguas. Isso era tecnologia de ponta naqueles dias. E quem não tivesse esse recurso estava fadado a viver como entre nós também, no subemprego, ou no não emprego, ou na esmola. Jesus, no entanto, dava uma prioridade enorme a esses aos quais ninguém priorizava para coisa alguma, como também às mulheres divorciadas,
as mulheres abandonadas, repudiadas, ou as mulheres que já tinham trocado de marido muitas vezes, como acontece lá no caso de João, no capítulo 4, e em outras ocorrências também, onde mulheres são julgadas, ou porque sejam bonitas demais, e na sua beleza tenham um ato ou um gesto de genuflexão quebrantada, como aquela que chega no capítulo 8 de Lucas, chorando, capítulo 7, chorando aos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus, com os seus cabelos soltos, e os religiosos em volta, na casa de um fariseu que deram um banquete para Jesus, enchendo-se de juízo. Se esse cara fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Tem um monte de homem aqui que já ficou com ela, que já pegou, que ela é bonita e gostosa assim, mas ela não vale nada. E está aí agora aos pés dele chorando. E ele está todo deleitado, recebendo o carinho, a adoração. Se ele fosse realmente um profeta de verdade, ele expulsaria, diria: sai daqui, mulher pecadora. E ele não age assim, então ele não deve ser quem a gente enganadamente às vezes pensa que ele seja, um santo de Deus, mas não é nada. Olha com quem ele anda, olhem para quem ele se abre. Jesus tira todas as suas histórias, as suas mensagens, a maioria delas desses conflitos. Aí ele conta a história do rico e do Lázaro, quando se trata de gente glorificando a sua própria riqueza contra a pobreza dos indigentes, ou ele conta a história do filho pródigo, do irmão mais velho e do pai misericordioso, quando os fariseus e os religiosos falavam mal dele porque ele convivia com os pecadores, as prostitutas, os seres que eram abandonados, marginalizados e segregados da sociedade que se julgava superior e que habitava o nível da média moral ponderada da religião dos fariseus ou das seitas mais fanáticas do comportamento e de costumes mais extremados. Ele usa elementos do cotidiano para falar de perdão, de reconciliação, de reaproximação, de graça e de sabedoria. Ele fala usando os elementos do cotidiano econômico. Ele usa as categorias relacionadas ao endividamento, alguém que devia muito em relação a alguém que devia pouco, e ambos deviam para a mesma pessoa, e só que o que devia muito foi perdoado de tudo quando pediu ajuda. Ao invés de ser ajudado, o credor disse: não, eu te perdoo de tudo. Aí ele sai e encontra alguém que devia uma coisa mínima a ele. E ele esgana o cara. E ele o esgravateia, dá-lhe um mata-leão, o sufoca, na presença de todos que tinham visto que ele tinha acabado de receber um perdão inconcebível. Mas ele não consegue transferir graça nem perdão para o próximo. E aí o pessoal que assiste aquilo fica revoltado, vai lá dentro e diz ao credor perdoador: olha, tu perdoaste aquela fábula, aquele cara. E ele saiu daqui, está esganando um pobrezinho ali fora que deve uma merreca a ele. Aí Jesus conta essa história para falar de que perdão a gente tem que aprender a perdoar sempre. Não é uma vez por dia, é perdoar tantas vezes quantas sejam necessárias, porque o perdão, a nossa ausência de perdão, provoca mal é aquele que não perdoa, infarta o nosso coração, amargura a nossa alma, empobrece o nosso espírito, seca o nosso ser, empedra
a nossa mente, envidraça o nosso olhar, tira da gente a capacidade de continuarmos sendo humanizados pela compaixão, pela misericórdia, por todos esses subprodutos, por todos esses frutos do amor, do perdão e da graça, que são as únicas realidades que fazem o Evangelho se transformar em algo concreto na vida da gente, verdadeiro na nossa existência e observável nas nossas práticas, como sim o verdadeiro testemunho não de palavras, mas de atos, de gestos, de modos, de formas, de tratos, de acolhimentos, como ele ensinou. É nesse espírito, é com esse despojamento, é com essa simplificação que eu chego aqui com você todos os dias, deixando de lado tudo quanto eu sei que os meus amigos teólogos, ou acadêmicos, ou professores de teologia, ou os doutrinadores colocam acima de tudo, e eu não. Eu quero, dia a dia, não fazer nada que não seja parecido com o modo de Jesus comunicar. E ele comunicava através de ações, de gestos, de modo de tratar, comunicava através dos ensinos, sobretudo ele comunicava através das ilustrações que traziam do cotidiano de todos uma lição de valor espiritual, ético, de compreensão simples, para que o culto, o inculto, o letrado e iletrado, qualquer pessoa de qualquer dimensão, de qualquer extrato social, cultural, acadêmico ou de qualquer que fosse a opção religiosa, pudesse entender. E é isso que eu estou aqui para fazer. Então, não cobrem de mim nada que não seja o que Jesus ensinou e como ele ensinou. É para isso que eu estou aqui, é assim que eu vou viver até o último dia da minha vida. Eu não tenho tempo a perder com as vaidades demonstrativas de nenhuma natureza. A simplicidade dessa fluidez é o que eu quero que alcance o seu coração, não só agora, mas de vez. Então, continuando em Mateus 5, quando eu falei que Jesus começa a fala dele aos discípulos e às multidões na Galileia, a primeira pedagogia escorreita dele, conforme a narrativa em Mateus, tem a ver com o ensino sobre o significado de felicidade. E para ele, felicidade era aprender a elevação espiritual, era se desenvolver espiritualmente. Sem desenvolvimento espiritual, mental, psíquico, afetivo, emocional, sentimental e, sobretudo, de atitude, caráter e comportamento, ninguém é feliz nessa vida, segundo Jesus. Pode ter o que tenha, conseguir o que consiga, amealhar o que amealhe, do ponto de vista de Deus. Você pode ser o rei da risada, da gargalhada, da brincadeira, da diversão, do entretenimento, mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista do Pai de Jesus, do Pai de Cristo em Jesus, você é um infeliz, pobre, cego, miserável e nu. Como Jesus disse à igreja riquíssima de Laodiceia, mas que era espiritualmente totalmente despojada da verdadeira felicidade espiritual. Portanto, quando Jesus diz bem-aventurados, eu vou repetir pela milésima vez, ele está falando de felicidade espiritual. Macários, sejam os ensináveis, esses são felizes, os humildes. Felizes são aqueles que se condoem, que não retêm o sentimento em relação ao próximo. Felizes
são os que exercem autocontrole, que se dominam, que não se entregam à loucura, à paixão, à raiva ou à ira. Felizes são aqueles que desejam para os outros o que querem para si mesmos e advogam em favor dos outros aquilo que frequentemente nem têm coragem de advogar para eles próprios, mas para o próximo eles querem que eles sejam saciados com justiça, com verdade, com dignidade. Por isso, felizes são os que têm fome e sede de justiça para o próximo. Não os reivindicadores de justiça própria, mas os defensores da justiça compartilhada indiscriminadamente, sem acepção de pessoas, para com todos. Esse é o Evangelho, isso faz alguém feliz, isso me faz riquíssimo diante de Deus. Os macários, os bem-aventurados, são aqueles que têm coração para a miséria humana. Quanto mais coração para miséria humana, mais o meu coração se dilata, mais eu sou filho da misericórdia, mais eu tenho o galardão da misericórdia divina me coroando de dia e de noite, mais a minha vida se torna limpa, a minha mente se purifica, a minha interpretação da existência melhora e eu me torno um ente que olha para a vida desejando pacificar, diminuir conflitos, trazer pessoas ao espírito da reconciliação, do acolhimento, da tolerância, da inclusão. Esses são os bem-aventurados, os macários. E são também esses que desenvolvem um caráter tão firme nessas convicções, isso faz parte da natureza deles, que eles se tornam resistentes, perseverantes, resilientes, eles aguentam, eles podem tudo naquele que os fortalece, eles aprendem, como Paulo, o apóstolo, diz, a viverem contentes em toda e qualquer situação. E esses são aqueles que, apesar de todas as circunstâncias ou contra todas elas, mantêm o coração em estado de felicitação espiritual, porque sabe que grande é o galardão da vida deles e que eles já estão coroados com a coroa com a qual foram coroados todos os verdadeiros profetas que viveram antes de nós ou que vivam como macários de Cristo Jesus, prósperos de Cristo Jesus no mundo. E que, portanto, não são pessoas que precisem fazer qualquer esforço para serem assim, porque elas se tornaram assim, porque se renderam ao Evangelho pela prática. É a prática cotidiana do Evangelho que vai macarizando, bem-aventurando, prosperizando espiritualmente a minha existência, a sua existência, a de todos nós, e o resto é mentira. O resto é engano. O resto é doutrinação para te arrancar dinheiro, para gerar dependência sua, para colocar você dentro dos confinamentos, dos engradamentos, dos aprisionamentos, das dependências e das deficiências que caracterizam a existência da grande maioria das pessoas que não sabem viver por conta própria, não sabem andar com as próprias pernas, não sabem fazer uma escolha segundo o Evangelho, porque não têm a mente de Cristo, porque não aprenderam a pensar os pensamentos de Jesus, não fundamentam seus pensamentos nos princípios do Evangelho, não têm o único dogma de Cristo plantado no cerne da alma, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não sabem nem o que amor significa, pensam que amor é tesão, pensam que amor é só afinidade fraterna,
Quando Jesus disse, ó, tesão qualquer um pode sentir por qualquer outro. E a afinidade fraterna até os pagãos, os alienados de tudo e de todas as coisas, sentem uns pelos outros. Mas o amor que eu estou falando é de outro nível, é de outra dimensão. É do tipo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O amor que eu ensino é outro, é perdoem tantas vezes quantas sejam necessárias. Andem sem ira no coração, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é o amor que eu vivo, ensino, compartilho, pratico. E aqueles que queiram ser meus discípulos têm que aprender o significado disso e dessa prática, que tem que se transformar em vivência encarnada por cada um de vocês. Do contrário, tudo não passa de conversa fiada, de mentira, de desperdício, de dessignificação travestida de piedade religiosa, só bobagem e nada além disso. Aí ele diz que quando a gente aprende isso, e essa coisa vai crescendo em nós, como eu falei esses últimos dias, a gente vai se tornando um ente saboroso na vida. Nós vamos virando sal, nós vamos sendo aqueles que dão gosto, gosto à terra, gosto ao mundo, gosto à sociedade, gosto a todo e qualquer que seja o bioma social no qual nós sejamos postos ou colocados ou para eles levados à nossa vida. Não tem como se separar desse significado entranhado, intrínseco, que se torna virtude imanente, vazando de nós como fruto do Espírito Santo, que é amor, que é alegria, que é paz, que é bondade, que é fidelidade, que é longanimidade, que é mansidão, que é domínio próprio, coisas que nos colocam acima da preocupação com a lei, porque todo aquele que ama não transgride lei nenhuma em lugar nenhum e anda na presença de Deus, ensinando, como diz Paulo, sabedoria a anjos, a arcanjos, a principados, a potestades, chocando demônios e satanases, ou qualquer civilização, ou como Paulo diz em Romanos 8, ou qualquer outra criatura em qualquer dimensão. São esses seres que são nervos de convergência, de observação universal do mundo visível e invisível. São esses que às vezes não são conhecidos na sociedade, mas são muito bem conhecidos por principados e potestades nas regiões celestes. São esses cujas orações são completamente subversivas. São esses cujos joelhos dobrados diante de Deus derrubam reis. São esses que no silêncio das madrugadas perturbam juízes enquanto intercedem com amor, com graça, por causas justas, segundo as pautas de Jesus. Esses são aqueles que podem ser anônimos de todos os homens, mas todavia são bem conhecidos nas dimensões celestiais. São esses que se tornam sal. São esses que dão gosto à vida. São esses que melhoram a tudo. São esses que dão tempo à sociedade, porque, como bom sal, eles não só dão gosto, dão prazer, dão vontade de viver, trazem significado prazeroso à existência, a começar da deles. E a partir deles vão dando prazer de prova, de experiência a todos os demais que deles se aproximem, tanto quanto a própria vida deles também dá mais tempo ao mundo, preserva, assim como o sal, a vida desses que assim sejam, que assim existam, que assim creiam, que assim pratiquem, são os maiores responsáveis pelo alargamento do tempo, pelos prazos de misericórdia para a sociedade humana, para a civilização humana, para a terra. Como Deus disse a Abraão, e olha, nem precisa de tanta gente.
Abraão disse, se houver 50, tu preservas Sodoma e Gomorra? Ele disse, se houver 50 eu preservo Sodoma e Gomorra, que era uma cidade, naqueles dias, hoje a arqueologia nos mostra, lá em Tel al-Haman, que é a antiga Sodoma descoberta não há tanto tempo atrás, mas cada vez mais escavada na Jordânia, e só foi escavado 10% do que pode ser escavado, mas os satélites e as averiguações via satélite que penetram até o subsolo já desenharam a estrutura amuralhada da cidade inteira, e pasmem, ela era, nos dias de Abraão, 6 vezes maior como cidade amuralhada do que a Jerusalém amuralhada dos dias de hoje lá em Israel. Nos dias de Abraão, Sodoma e Gomorra era 6 vezes maior do que a Jerusalém de hoje, para você ver o tamanho. E aí a proporção. Se houver 50, tu preservas bilhares? E o Senhor disse sim. Aí Abraão disse, não tem 50 lá assim. Um pessoal que foi ficando cada vez pior. Aí ele vai baixando o critério, se tiver 40, se tiver 30, se houver 20, e vai baixando. Aí ele baixa tanto, chega a um ponto em que Deus diz, olha, se tiver lá um ser humano que de fato guarde o amor e a verdade de Deus no coração, os meus anjos têm ordens minhas para preservarem essa cidade, para não levarem junto esse ser humano que anda no amor, na verdade, no temor de Deus, no meio dessa geração adúltera, perversa, maligna, sem solidariedade, sem hospitalidade, sem acolhimento, como Sodoma e Gomorra se tornaram cidades arquetípicas da dessensibilização humana, civilizatória total. Mas se tiver alguém ou alguns poucos. E o que Jesus está dizendo quando ele ensina o Evangelho é que a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos os que acertam, poucos os que entram. O Evangelho nunca foi maioria, nunca será maioria, nunca será um grande poder, nunca será uma grande força humana, nunca será uma potestade. Quando o que vocês chamam de Evangelho vira um grande poder, grande riqueza, grande potestade, grandes capacitações de dominação, de determinação, de legislação, de definição de quem é quem na sociedade, já não é mais evangelho, já virou outra coisa, já perdeu o seu próprio significado, segundo Jesus, segundo o evangelho. Já virou cristianismo, não mais evangelho. Já virou religião, não mais caminho, verdade e vida. Já virou doutrinação, não mais conhecimento experiencial de Deus para vivência em amor na relação variada com todos os seres humanos da nossa civilização humana e de qualquer etnia. Mas quando, no entanto, alguém ou alguns a vivem assim, se ouve aquilo que os demônios tiveram que dizer de Paulo, lá em Éfeso, quando os exorcistas ambulantes, filhos de um sumo-sacerdote chamado Seva, foram expulsar um demônio lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e Paulo estava presente pregando a palavra e muita gente se convertendo para todo lado, uma coisa linda se manifestando, e eles viram Paulo meramente com a palavra, sem nenhum tipo de manifestação histriônica, histérica, grotesca, assim parecido com Jesus, cuja voz não se ouvia na praça gritando, batendo lata, ao contrário, com as mesmas características de Cristo Jesus, viram os demônios fugindo, e eles eram exorcistas, que estavam acostumados, tinham aprendido, lá no exílio,
no exílio persa, o exílio babilônio, onde eles começaram a aprender exorcismos, mandingas de exorcismos. Depois desenvolveram isso no convívio variado com outros povos. Em todos os povos sempre houve exorcistas locais, com as suas práticas cheias de elementos sagrados, ou no qualquer que seja o caso, no catolicismo, por exemplo, é cruz ou água benta, ou no meio cristão evangélico pentecostal é a Bíblia, na cabeça do caro é o Salmo 91 aberto, é qualquer uma dessas superstições. Mas Paulo não. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha nada, a Bíblia era ele era a carta viva, ele era o evangelho vivo, ele era a palavra viva, só se sabia de Jesus porque Jesus vivia nele. Ele disse, já não sou eu que Cristo vive, mas Cristo vive em mim, eu sou o evangelho, por isso ele diz, segundo o meu evangelho, porque ele não estava se comparando com um terceiro, um quarto, um quinto ou um sexto livro. O meu evangelho era a vida dele. E a vida dele era um evangelho maior do que o de Pedro, maior do que o de Tiago, maior do que o de João naquele tempo. Era um evangelho mais dilatado do que o de todo mundo. Era um evangelho com mais Jesus, com mais Cristo, do que se encontrava praticamente na vida de qualquer outro. E quando aqueles exorcistas viram como a palavra simples de Paulo expulsava demônios para todos os lados, e que era no nome de Jesus que ele dizia, sai dele. E os espíritos malignos saíam fugindo e correndo, foram tentar expulsar demônios em nome de Jesus também, na superstição sacralizada. E chegaram na casa de um possesso lá em Éfeso e disseram, sai dele em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os espíritos que estavam dominando aquela pessoa humana oprimida, disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Mas vós quem sois? Mas vós quem sois? Quando a coisa é séria, ou você conhece a Jesus de verdade, quando são esses espíritos contratados de possessos dos cultos neopentecostais, aquilo ali sai você batendo palma. Não, acabou a brincadeira, acabou o culto, acabou a palhaçada, como eu já fiz tantas vezes, olhando e o discernimento de Deus em mim me mostrando que aquilo era só fanfarrice. Eu já tive a ocasião de dizer, minha filha, você está com a calcinha toda de fora, levando na mesma hora, endemoniada. Vamos levantar e acabar com a palhaçada, com o teatro aqui. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. Eu conheço a Jesus, ou conhecemos a Jesus, disseram os demônios, e sabemos muito bem quem é Paulo. Aliás, os principados e potestades sabem quem é essa pessoinha. Sabem que é o ser mais revolucionário andando aqui entre vocês. E sabem que ele vive o verbo de Deus, a palavra de Deus, que na medida da sua relatividade, ele faz todo o possível para ser uma demonstração viva da mente de Cristo, da encarnação de Cristo, da prática de Jesus, dos modos de Jesus, dos jeitos de Jesus, dos acolhimentos de Jesus. Isso é evangelho e só isso é evangelho, e é por isso que Paulo diz que eu e você precisamos aprender a nos tornar cartas vivas de Cristo Jesus. Virar os macários, quando a gente se torna isso, então a gente se saliniza em gosto, em sabor, e a gente dá tempo ao mundo. A gente preserva o mundo de putrefação, alguns poucos, vivendo o evangelho. O eco disso aqui vai longe, alcança pessoas, traz reflexão, muda pensamentos, faz com que novas decisões se estabeleçam. E às vezes uma decisão de uma pessoa muda contextos inteiros, atrasa juízos, posterga muitas vezes para sempre
o que viria de malignidade contra uma pessoa, mas essa palavra impede, detém, segura, como o sal faz quando preserva. Embora produza as suas próprias ardências, embora, em havendo ferida aberta, arda, mas arde terapeuticamente, e aquele que é objeto desse toque sabe que está sendo tratado, curado, terapeutizado, e fica com sede, com sede, com sede. Fica com sede. Não sabe nem por que está com tanta sede espiritual, sede de Deus, sede de verdade. De onde é que está vindo isso? Por que eu estou sonhando com essas coisas? Por que eu estou fibrilando com o meu coração desejoso do que eu não sei nem o que é? Mas vai acontecendo quando as pessoas vão tendo contato com a salinidade verdadeira do gosto do Evangelho na vida de um, de dois, de três, de quatro, onde Jesus disse, eu ali estou no meio deles. Ou como Paulo disse, seja sempre a vossa palavra temperada com sal, para que as pessoas provem o gosto da existência de vocês, da fala de vocês, dos pensamentos de vocês, dos comportamentos de vocês. Isso é o que eu venho dizendo, eu só estou repetindo aqui, já usei 41 minutos para fazer essa repetição, para aqueles que puseram o pé hoje aqui pela primeira vez ficarem com alguma coisa de João 5, do verso 1 até o verso 13. Só que hoje eu quero concluir falando sobre o sal, embora sem vontade de concluir, porque me dá vontade de falar há muito tempo. Eu falaria meses sobre esse tema aqui, mas concluir, quero eu hoje, falando o que Jesus disse, quando afirmou, vós sois o sal da terra, vocês, meus discípulos, vocês que estão se chegando mais para junto de mim, que estão se assentando para me ouvir, vocês que estão hoje aqui, e vocês todos que vão me ouvir, aos milhares, fora daqui depois, isso vai longe, 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 vai alcançar tanta gente, muito para além do imediato, e sem prazo de validade para expirar ou para cair em obsolescência. Daqui a 100 anos, o que eu estou dizendo hoje vai estar na validade total. Jesus diz, vós sois. Se vocês forem assim, se tornarem esses macários, com essas características, com esse caráter do meu Pai implantado em vocês, transformado na minha mente, nos pensamentos e nas práticas de vocês, vocês são o sal da terra, o sal do mundo, o gosto da existência. Agora, se vocês se tornarem sal no saleiro, sal no gueto, sal na congregação, sal do sal, se vocês viverem como um fim em si mesmos, ausentes do mundo como uma comunidade essênia no deserto, os santarados, separados dos demais que são os pecadores, se vocês perderem a noção de Jesus, se vocês perderem os antros de Jesus como lugar de vocês, se vocês perderem as festas de Jesus, os banquetes de Jesus, se vocês rejeitarem os convites que Jesus aceitava, se vocês disseram, aí eu não entro, justamente nos lugares onde Jesus preferencialmente entrava, se vocês fizerem esse caminho de alienação, onde o sal vira apenas um aglomerado que vai se tornando um monturo, e o cara ainda se jacta dizendo, você viu como o meu sal está crescendo? Minha igreja está aquecendo, é uma coisa sobre a outra, vai crescendo, mas é sal do sal, é sal no saleiro. O sal tem que morrer, tem que se dissolver,
como foi a minha ênfase, assim como o discípulo tem que morrer, tem que se dissolver, negar-se a si mesmo é se dissolver de si mesmo para fazer a absorção total do caráter de Jesus, da palavra do Evangelho, para esponjar Deus em você, você precisa se dissolver de si mesmo. E aí você vira sal da terra, gosto da terra, preservação da terra, sede do mundo, carregando esse caráter de Deus. Mas se vocês viverem apenas uns para os outros, julgando quem não frequenta a congregação de vocês, quem não dá o dízimo no gasofilácio do estelionato religioso que vocês foram ensinados a pensar que significa o banco de Deus, colocar dinheiro ali, e que é o lugar onde Deus conta dinheiro para transformar isso em galardão material para a prosperidade financeira de vocês, como se ele fosse o Deus da máfia ou de qualquer outra organização que viva para angariar fundos, não importa como, porque os fins sempre justificam os meios. Aí vocês se transformam em pedra. Para nada mais presta. É o que ele diz. Ora, se o sal vier a ser insípido, se perder o gosto, a ênfase que Jesus dá é no gosto. Se ele vier a se tornar insípido, se ele não for logo jogado em algum ambiente de dissolvência, aí você põe na comida, você põe na sopa, você passa no peixe, você põe aonde você queira ou goste de comer com sabor maior. Mas se ele perder o sabor, se ele se tornar insípido, que significado restará para ele? Ele vai ser validado pela quantidade de sal insípido? É isso que nós queremos? Uma salina sem gosto. Nós já somos milhões de sais. Na salina evangélica, na salina católica, na salina espírita kardecista, na salina religiosa das nossas doutrinações, dos nossos dogmas, das nossas defesas de pseudo-verdade. Sem amor, sem compaixão, sem humildade, sem ensinabilidade, sem solidariedade, sem misericórdia, sem o melhor olhar possível, sem a melhor projeção de esperança possível para a vida, sem o desejo da reconciliação, da pacificação, do perdão, da construção de pontes, sem essa determinação de não negociar o caráter de Deus em você, não importa quais sejam as consequências, ainda que venham as perseguições de todos os tipos e ordens, mas vocês não se verguem, ao contrário, levantem a cabeça e tomem o oxigênio da eternidade, atravessem o espaço-tempo com toda esperança, fé, amor e bondade em Cristo. Se não for assim, mas se ao contrário vocês resolverem se alienar e viverem só uns para os outros ali, glorificando o pertencimento de vocês ao mesmo clube de sal insípido, de que adianta? Como lhe restaurar o sabor? É a pergunta que deveria ecoar e que está ecoando. E pouca gente ouve a pergunta. Quantas vezes você já ouviu alguém pregar na igreja que você frequenta, no grupo que você vai, sobre essa pergunta de Jesus? Se o sal perder o seu sabor, se o sal se tornar insípido, se o discípulo não tiver o gosto de Jesus, o gosto de Cristo, o gosto do Evangelho, o gosto da vida de Deus, se ele não tiver isso, de que adianta? E o como se fará para que se lhe restaure o gosto, o sabor? Tem alguma saída ainda? Tem alguma salvação para essa gente?
para esse sal empedrado no saleiro das congregações, da insipidez, da dessignificação, do desvalor. Tem ainda alguma chance, tem alguma esperança. Essa é a grande questão que está posta para nós aqui. E para quem quer que seja e que deseje, com sinceridade de coração, olhar para si mesmo e perguntar o que sobrou do gosto de Deus na sua vida. O que sobrou do gosto do Evangelho na sua existência. Você só é identificado como sendo um cristão por causa da chatice da sua fala ininterruptamente cansativa, agressiva, intolerante, insensata, julgadora, comparativa, que você faz com ousadias demoníacas, com o dedo em riste contra o próximo. É por essa razão que você é identificado como um cristão? Por que razão alguém conhece você como cristão? É porque você, que vive a vida mais medíocre possível, todavia, toda sexta-feira convida alguém para ir ao culto com você no domingo? É por isso que você é identificado como cristão? Porque você frequenta um lugar? Ou porque você se jacta de que recebeu esse emprego, está aí agora, ganhou uma promoção porque você dá o dízimo? É por isso que eles dizem, ele é crente. É por causa da insuportabilidade da sua existência que você é identificado como crente? Pela sua chatice inominável, pelo seu legalismo, pelos seus usos, costumes, impostos aos outros, pela sua tentativa de fazer um país leigo se transformar numa teocracia perversa de pastores malignos, sem alma no coração, que não sabem tratar bem nem suas mulheres, nem seus filhos. É isso que você acha que torna e coloca você num lugar melhor ou diferente? Ao contrário, isso coloca você sob juízo de Jesus e do Evangelho. Você é o primeiro que deveria saber que o juízo começa pela suposta casa de Deus. E casa de Deus, aqui, quando Pedro falou isso, não era um templo, porque eles não tinham templo nenhum construído em nome de Jesus em lugar nenhum enquanto Pedro estava vivo. Até os dias em que ele morreu, só no 4º século é que veio o primeiro templo. Por isso ele não estava falando de frequência coisa alguma. Ele só falava e os apóstolos só pensavam em qualquer coisa do Evangelho como relacionada à vida, à prática, à ação, à postura, ao sabor de existir de cada um, melhorando das suas vidas melhoradas e transformadas a vida de outros que na existência deles passassem. Como lhe restaurar o sabor? Tem jeito ainda? E eu quero te dizer o seguinte, apenas falando por mim mesmo, eu não recebi mandato de Jesus para falar nada além do meu entendimento e da minha observação histórica dos últimos 2000 anos, que é uma história que eu acho que conheço muito, muito melhor do que a história do Brasil, conheço muito melhor do que a história da minha própria família extensiva, e olha que eu conheço muito bem a minha história familiar, até 4 gerações ou 5 para trás de mim, e num alcance muito grande, porque eu sou uma pessoa que ama saber a história e de onde as coisas vêm. Essa história, que começou no berço de Belém, na gruta de Belém, e chega até o dia de hoje,
é a história a qual eu mais me dediquei na vida a conhecer. É olhando para essa história que eu ouso dizer que, do ponto de vista coletivo, não tem como a gente alterar o gosto de uma coletividade inteira do dia para a noite. Porque isso se transforma em gosto civilizatório, se transforma em gosto cultural, portanto coletivo, se transforma em prática religiosa folclórica, se transforma em doutrinação sacrossanta, o que já carrega a presunção da intolerância dogmática e perversa. A coletividade nunca é tratada por Jesus como sendo um ente transformável. Jesus socorre pessoas, trata com indivíduos. As multidões ele atende, ele tem compaixão e ele diz: eu tenho compaixão dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor. Você lê aqui em Mateus 10 e 11 como ele diz isso e o que ele faz a respeito dessas ovelhas sem pastor, que medidas e providências ele faz para tentar ajudar. De modo que, em relação às multidões, Jesus as acolhe, elas vêm e elas vão. Mas ele sabe que elas são como sombra, que elas não permanecem, que a opinião delas é frouxa, é fugidia, é mutante, é leviana, é irreflexiva. Vox populi não é vox dei no Evangelho, ou seja, o dito católico que durante muitos anos prevaleceu e para muita gente prevalece até hoje, porque tem muito crente que acha que Deus está presente naquela congregação onde tem muita gente, ou seja, quem pensa assim acha que vox populi é vox dei, ou seja, que aonde tem muito povo é sinal de que ali está a palavra de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus. Aí se fosse assim, o Flamengo era o time escolhido, o Corinthians era o santificado de Deus no futebol. A China era o país mais ungido da terra e a Índia também. Mas Vox Populi nunca foi Vox Dei. Por isso, para Jesus, o caminho é estreito, a porta é estreita. Ele disse: vinde a mim, vós, ó pequenino rebanho. Ele não disse esse grande rebanho, ele chamou os dele de pequenino rebanho. Porque aprove a meu Pai dar-vos o seu reino. A grande maioria, a multidão, não é passível de transformação, ela faz movimentos. A multidão está aí para mobilização, para ser bucha de canhão, como tem sido a história humana inteira. E no meio cristão, ou do cristianismo, ou da religiosidade ocidental, é exatamente a mesma coisa e até pior. Porque quanto maior for o poder de dominação dos profissionais da religião, mais manipuladas serão as multidões. E aí, para não dar um exemplo muito grande, por exemplo, a gente teve a reforma protestante no século XVI. Eu creio na conversão de Lutero. Ele deu fruto de conversão. Eu creio na conversão de Melanchthon, grande amigo dele, que num certo aspecto, em certo sentido, foi até mais crente que Lutero em algumas práticas, em algumas percepções, em algumas exortações que trazia o amigo Lutero. Eu creio na conversão da mulher de Lutero, eu creio na conversão de muitos indivíduos próximos a Lutero. Não creio na conversão dos príncipes que o ajudaram. Na maioria das vezes o interesse era político. Assim como não dá para crer na conversão
de Henrique VIII, rei da Inglaterra, que deixou o catolicismo por uma conveniência de se divorciar da primeira esposa que não lhe dava filho, herdeiro, homem, para assumir o trono. E ele não acreditava que uma mulher pudesse ser uma rainha com pulso suficiente para governar o reino dele. Então ele queria se divorciar. E ele foi se divorciando de mulher em mulher. Se a mulher não gerasse um filho homem, podia perder a cabeça, podia virar bolena, podia cair no ostracismo, poderia ser colocada em algum lugar, ou como num lugar de alienação total, com castelo, com dinheiro, com tudo, mas não eu vou escolher quem eu quiser escolher para viver. E aí brigava, matava, decapitava, enforcava, fazia qualquer coisa com aqueles que eram os adversários. Quem eram os adversários? Eram os católicos, que não tinham aceitado que, por causa do capricho de Henrique VIII, que em razão de querer trocar de mulher sucessivamente numa monogamia sucessiva interminável, até gerar um filho que fosse saudável, porque gerar filho ele até gerou um filho hemofílico, mas que para ele não era o bastante, ele tinha certeza que o garoto poderia morrer a qualquer hora, então ele queria um filho saudável, puro sangue macho. E aí vai trocando, e por causa disso ele rompe com a Igreja Católica. Surge o que hoje a gente chama de Igreja Anglicana, onde até o dia de hoje o rei Henrique VIII, assentado no trono, com o nome hoje de Charles, Rei Charles, Rei Carlos, governa a Igreja da Inglaterra como cabeça da Igreja, assim como o rei no século XVI, XVII, XVIII, e desde então se tornou o cabeça daquela igreja, rompida com a Igreja Católica, em nome de um protestantismo supostamente influenciado por Lutero, se dizia convertido ao protestantismo, mas a conversão não era maior do que o tesão, do que o pinto e do que a ambição para gerar um filho macho para herdar a coroa. E aí ele obrigou aquele povo todo a se tornar protestante, sem conversão, sem evangelho, sem entender de fato a palavra de Jesus em momento nenhum. Era tudo uma transferência de lá para cá, como Constantino fez. Quem era pagão assim, se quiser ser cristão, vai ter maiores privilégios, menos imposto, ou imposto nenhum, ou alguns benefícios que só os cristãos, os que assim se declararem, terão do quarto século para frente. Mas aí criou uma multidão, uma quantificação enorme de gente que não sabia diferenciar a mão direita da esquerda e que de Jesus não sabia nada e que se tornou apenas pedra batizada. Eram nem sal que perdeu o sabor, porque nunca sabor nenhum tinham tido. Eram só filhos de batismo e de água benta e de sacralidades religiosas, nada mais do que isso. Então, o que eu estou dizendo é que eu não creio na conversão de multidões. Eu não creio que, de repente, uma civilização inteira mude na qualidade do significado da demanda de Jesus em relação ao que significa nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos. Isso é pessoal, isso é individual, isso é existencial. Se não for existencial, se não for seu, não adianta ser um acordo familiar. O pai de família antigo, como Josué, poderia até dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sem nenhuma garantia de que, para além dele, sequer a mulher dele tivesse o mesmo nível de comprometimento que ele tinha. Mas como era um patriarcado e ele determinava quem era quem,
debaixo da tenda ou da congregação ou dos auspícios do patrocínio dele, então era porque era. Mas não é porque tinha se tornado. No Evangelho, e antes do Evangelho, você vê Davi teve tantos irmãos. Quantos dos irmãos de Davi tiveram o coração de Davi? Eram todos filhos de Jessé. Abraão teve um filho chamado Isaque e um outro chamado Ismael. Mas Isaque e Ismael eram totalmente diferentes e ambos eram filhos de Abraão e os dois não tiveram a mesma consciência. Esaú e Jacó, filhos de Isaque, cada um com uma atitude diferente, um olhar diferente. Ou se existencializa esse processo ou não acontece nada. Jacó gerou 12 filhos. Tem 2 que são gente boa. Os outros 10 são pessoas que Deus me livre. Deus me livre. Se eu tivesse que ter sido o pai dos 12 filhos de Jacó, eu teria tido alegrias com 2 deles. E tristezas horrorosas com os outros 10. Pavorosos. Tem que ser pessoal. Tem que ser individual. Veja quantas milhares de pessoas havia em Israel nos dias dos reis de Israel e dos profetas. Por exemplo, nos dias de Isaías, Jeremias e Ezequiel, naquele período de preparação para o exílio em Babilônia, ou durante o exílio, ou logo depois do exílio. Veja quantos, coletivamente, tomaram alguma consciência do que Deus estava falando através dos profetas. Muito pouca gente. Às vezes, além do profeta, ninguém mais na casa dele, como Jesus disse, que ninguém é profeta na sua própria casa. Quanto mais em relação à multidão. E tem gente que acha que a multidão pode virar outra coisa da noite para o dia. O avivamento dos Estados Unidos, há 4 meses atrás, eu escrevi lá em alguns lugares, isso aí é fogo de palha, não vai dar em nada. Daqui a um mês, procurem esses garotos, eles já não estarão lá. Como não estão, como acabou. Porque nunca foi verdade. O único verdadeiro avivamento é aquele que faz o meu coração pegar fogo, se incendiar, se tornar uma labareda viva do Espírito Santo em mim. Porque eu não consigo transferir isso para ninguém. Eu posso viver e eles verem. Eles podem provar e dizer, é um gosto que a gente quer para nós. Mas eles têm que querer. Eu posso, pela minha vida, ajudar a preservar deles. Eu posso, pela prática da minha vida, dar sede espiritual a eles, mas eles vão ter que fazer as escolhas deles. Isso nunca tem a ver com uma multidão. Portanto, Jesus está falando algo, perguntando como restaurar o sabor. Vós sois, é plural, o sal da terra. Quem quiser ser meu discípulo será assim, se viver conforme eu estou ensinando a ser um Macários, um bem-aventurado. Agora, se virar sal do sal, inevitavelmente vai perder o sabor, porque o que salva o sal é a dissolvência. O sal que não é colocado no estado de dissolvência vai empedrar e vai perder o gosto. Se ele não se tornar dissolvido na sociedade, no mundo, na experiência civilizatória, no todo, vai perder o sabor, vai virar só igreja, vai virar cristianismo, vai virar religião. Pode ser uma multidão de cristãos alienados, empedernidos, sem gosto de nada. É como chupar pedra em nome de que seria o pirulito de Cristo, mas não é. É pedra jacaré. Não presta para nada, não tem gosto de coisa alguma. E Jesus pergunta, tem salvação para essa gente? E eu respondo a você com temor e tremor.
tomando a liberdade de dar a minha opinião, observando a história humana, o ensino de Jesus e a existencialidade do significado do Evangelho, como diz a minha mulher, pessoa a pessoa, pessoalmente. Que não dá para esperar esse milagre das multidões de cristãos, não dá. Se você está sendo enganado por um pastor que diz que de repente vai haver um avivamento e que esses milhões de evangélicos são capazes de se armar se a ideologia for armamentista, que são capazes de violência se a ideologia for violenta, que são capazes de fake news se o objetivo for manter o poder a qualquer preço. Essa multidão de milhões de evangélicos que são capazes de odiar os diferentes se forem ensinados a só gostarem de gente heterossexual, e quem não seja heterossexual tem que ser abominado em nome de Jesus e de Deus na terra. Enquanto vocês forem assim e as multidões assim sejam, vocês podem ter todo tipo de promessa e de profecia, vão continuar sendo a mesma pedreira. Como Deus chamou a casa de Israel de pedreira. Foi por isso que ele disse a Ezequiel, olha Ezequiel, eu vou te enviar à casa rebelde, que era o povo de Israel, que é uma pederneira. Agora eu vou dar a ti uma cara de diamante, para tu entrares vazando, arrebentando essa pedreira, para ver se alguém ouve. Agora, a pedreira não tem esperança, tanto quanto não teve a pedreira, foi para o exílio. A pedreira experimentou toda a bagaceira da sua desobediência. Somente alguns. Por isso, o Velho Testamento é de alguns. Não é de um povo inteiro nunca. O povo inteiro não aguenta Moisés nem alguns dias no Monte Sinai, já está todo mundo no bacanal. É por isso que conversão tem que ter nome. Sal tem que ter nome. Esse gosto tem que ter endereço. Tem que ser gente. Esse sal tem que viver e passar por processos de individuação transformadora no coração do indivíduo e poder transformador no ser do indivíduo. Nunca é populacional. O censo é populacional, a estatística é populacional. Agora, o evangelho é existencial. Nunca foi diferente e não jamais será outra coisa. E quem quer que te diga outra coisa está te enganando, está mentindo, está ensinando inverdades a você. E eu estou aqui para contradizer isso em nome de Jesus com toda a minha força e com todo o meu coração. Dizendo, Nicodemos, Nicodemos, em verdade eu te digo que te importa nascer de novo. Não é? Importa ao sinédrio nascer de novo, ou aos sacerdotes de Israel, ou aos teólogos de Israel, ou às denominações de Israel, e havia 5, 6 muito importantes. Não, ele fala com uma pessoa que tem nome. Nicodemos, importa-vos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, experimentar uma regeneração, um regênesis, uma recriação, uma nova criação, virar uma nova criatura. O problema é justamente esse, para eu terminar, que eu já estou falando há 1h13. O problema é justamente esse, é que quando o cara um dia quis ser sal, mas de fato não se tornou, quis amar a palavra do Evangelho, mas como Jesus disse, a raiz dele era rasa. Ele não botou raízes profundas no chão do Evangelho e não aguentou as tribulações e as tormentas da vida e secou.
na sua espiritualidade, quando ele provou e não prosseguiu, simplificando, fica muito mais difícil restaurar o sabor. É muito mais fácil você pegar alguém que nunca foi nada em lugar nenhum, em coisa alguma, e ver o indivíduo sofrer o milagre mutante de fazê-lo transformar-se no sal, no gosto de Deus, na vida de Cristo nesse mundo, do que pegar alguém viciado, um filho de Nazaré, onde Jesus cresceu, alguém que seja da família do profeta, e fazê-lo se tornar um crente piedoso. Você veja que os últimos a se converterem foram os discípulos de Jesus, porque diz lá João no capítulo 7, que nem os irmãos dele criam nele. Os estranhos, o centurião romano, veio a crer mais do que qualquer um crente que houvesse em Israel. Jesus disse, em todo Israel jamais conheci ninguém com a fé desse cara, que vocês chamam de o perdido. E para mim, tem mais fé do que a soma de vocês todos. Ou a mulher Ciro-Fenícia, que nunca tinha posto o pé no templo de Jerusalém, não sabia nada de coisa alguma, não sabia nem dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Como qualquer judeu, por mais alienado que fosse, era obrigado a decorar pelo menos esse tablete inicial. A mulher Ciro-Fenícia não sabia de nada, ela só sabia o que os outros diziam, que por onde Jesus passava, coisas aconteciam. Aí ela pede a ele esse milagre, diz, olha, mesmo que eu não tenha direito a nada disso, mas se cair uma migalha desse teu amor para fora dessa mesa, já serve para mim. A minha filha já vai ser salva. E olha como Jesus não dá a menor importância à doutrinação, à catequese, a nada disso. É a fé, a sinceridade, a verdade do ser, a entrega, a ousadia de crer. E ele diz, ó mulher, grande a tua fé. Seja feito contigo conforme tu queres. O Evangelho é todo acerca de pessoas que vão sendo transformadas. Pedro, ó Simão, Simão, presta atenção, Satanás te requereu, disse Jesus a Pedro, para te peneirar como trigo, para ver o que sobra. Se tem verdade em ti, te requereu. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, e o cara já era discípulo, já estava aprendendo tudo isso há 3 anos e meio. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. É de mim para os meus irmãos. Por isso eu estou aqui com mais gente do que Jesus me vendo. E eu sei que não são multidões, são alguns que vão crer. Alguns que vão entender. E os que entenderem farão diferença. E os milhões que só ouvem, eu passei a minha vida tendo milhões e milhões andando atrás de mim aonde eu ia. Eu era o cara das multidões, dos milhões. E o que aconteceu com os milhões? Alguns milhares se converteram, mas os milhões continuaram inconversos, sem compreender, sem entender, apenas me idolatraram e se tornaram supersticiosos em relação a mim, como figura pública, quase adorada por muitos deles na sua ignorância total do Evangelho do Reino de Deus. Mas se eles todos que iam aos milhões me ouvir, que me assistiam aos milhões todo dia, por todas as mídias globais que eu tinha, tivessem se convertido, a igreja não teria se tornado
essa coisa que a gente tem. Portanto, eu não creio em multidões, eu só creio no que possa acontecer no seu coração. No seu coração. É com você que pode ainda haver esperança. Mas se você olhar em volta e dizer, a minha igreja nunca vai mudar, então por que eu vou mudar sozinho? Cara, eu não quero nem saber de quantos queiram vir comigo. Jesus perguntou, depois que ele disse a um grupo de discípulos e a uma outra multidão que estava junto com os discípulos, lá está lá em João, no capítulo 6, ele disse, quem não comer, quem não beber, não comer a minha carne e não beber o meu sangue, significando dizer, quem não absorver a minha palavra, não beber do meu espírito, da minha vida, não terá vida eterna em si mesmo jamais. Aí eles começaram a arranjar uma desculpa. O que é isso? É um convite antropofágico? O cara agora está cometendo a heresia do canibalismo. O que ele está propondo? Eles sabiam o que Jesus estava dizendo, eles só não queriam entender o significado, porque se eles entendessem, eles teriam que se transformar, que mudar. E como Jesus disse, eles têm olhos, mas eles não querem ver, eles têm ouvidos, mas não querem ouvir, eles têm coração, mas não querem discernir, para que, porventura, não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e creiam com o coração e tenham que se converter. Eles não querem se converter. Por isso, eles vão sempre dizer que não entenderam. Por isso, o Evangelho nunca foi nem será para a maioria, o Evangelho é para alguns. Para alguns, sempre foi e sempre será. É por isso que eu não nutro e nunca nutri nenhuma ideia de que quando todo mundo dizia, meu Deus, nunca houve na história do Brasil, e naquele tempo eu ouvia isso nos Estados Unidos, na Europa, nos lugares mais variados, a gente nunca viu no século XX uma pessoa que não precisa gastar dinheiro nenhum para reunir milhões, milhares de pessoas de um dia para o outro, em qualquer estádio encher, e você faz isso sem prometer nada e o povo está lá. Mas eu nunca fiquei impressionado, eu sempre soube que no meio daqueles milhões eram apenas alguns milhares que iriam guardar a palavra, e dentre os milhares eram apenas algumas centenas que iriam encarná-la de verdade e pagar o preço, não importando as circunstâncias. Como a história me demonstrou cabalmente que era verdade. Eu não tenho essa presunção, como já disse e repito agora pela terceira vez, só hoje à tarde, de que seja assim nem no ambiente familiar. A gente tem que ter a paciência de ver filho a filho ir encontrando Deus no seu tempo, na sua hora. Eles podem até dizer que concordam contigo em tudo. Mas você só vai saber o que de fato aconteceu com eles quando eles derem um fruto dessa mutação real do Evangelho eclodindo de dentro para fora na existência deles. Dá para restaurar o sabor? Eu quero te dizer o seguinte, do cristianismo não, esse é um caso perdido, cara. O judaísmo é um caso perdido, bicho. O islamismo é um caso perdido. Só dá para restaurar o sabor de pessoas, de indivíduos. Você pode ter sua vida restaurada, seu gosto refeito. Você que ficou cínico, sarcástico, incrédulo, foi tão manipulado que se tornou uma pessoa impermeável, que se tornou terrivelmente mais descrente do que o pobre ateu que se confessa a si, porque é nobre o bastante para não sair dizendo que crê em Deus sem ter tido nenhuma experiência ou qualquer que seja a convicção mínima interior de uma relação possível com Deus. Aí o cara, não tendo tido isso, prefere dizer, não, eu
sou ateu, eu sou agnóstico. Esse está em estado infinitamente melhor do que os crentes que quiseram ser sal e acabaram virando pedreira cristã, pederneira sem gosto, sem vida, jactantes que só servem para ser a pedra apedrejante dos pecadores julgados na terra. Dá para restaurar o sabor de indivíduos. Não dá para salvar o protestantismo. Dá para salvar protestantes. Não dá para salvar o catolicismo. O Papa Francisco sabe disso. Dá para salvar católicos. Não dá para salvar o islamismo. Dá para salvar islâmicos, maometanos. Não dá para salvar as religiões. Elas já carregam a presunção de serem elas mesmas o mecanismo salvador. Por isso já existem em estado de cegueira perdida na sua sistematização de salvação. Mas dá para salvar qualquer indivíduo em qualquer lugar da terra que chegue com humus, com humildade, ensinabilidade, que tenha sensibilidade para se emocionar com a verdade, para desistir dos seus poderes malignos e se tornar manso em relação à verdade de Deus, dando razão a Deus, tendo fome e sede de uma vida melhor, de um mundo melhor para todo mundo, não só para alguns, não esperando que seja um projeto de governo, a misericórdia, ou que seja um projeto eclesiástico, a prática da misericórdia, mas sabendo que é um mandamento divino para mim, a prática da misericórdia, assim como foi um mandamento intestino, visceral, para o chamado bom samaritano, que não tinha teologia nenhuma, que era o herege dos hereges para os judeus dos dias de Jesus, e Jesus escolheu o maior de todos os hereges para se tornar a simbolização do cristão por excelência, que é o cara que vê o pobre caído, desvalido, assaltado, maltratado, esquecido e abandonado, e não passa distante, ao contrário, vai na direção dele, investe nele, o abraça, o levanta, o enxerga. É ele que enxerga. A multidão não enxerga, eu enxergo. Você enxerga. Se as ideologias enxergassem, o comunismo teria dado certo. Você lê literaturas comunistas originais. Eu, por exemplo, ouvia todo mundo falar do Capital, do Karl Marx. E eu pregando o Evangelho, recém-convertido, falei, eu tenho que ler o Capital todinho. E ler também o material de Engels, de todo mundo que eu puder ler. E eu peguei uma bibliografia comunista e dediquei 1 ano e tanto da vida lendo, prioritariamente aquela coisa. Só o Capital, que é um bagulho desse tamanho, de grande, meu Deus! E uma trabalheira para ler, inúmeros à beça, que estavam para além, alguns deles, da necessidade de calcular, mas o princípio, a filosofia inteira, estava lá óbvia para eu entender, discernir, a partir do original marxista, do próprio Karl Marx. Se ideologia se convertesse, o comunismo teria salvo o mundo, mas a gente não conseguiu ver comunismo nem na vida de Marx. Porque Marx era um comunista sustentado por um industrialista capitalista chamado Engels, e sem a exploração dos trabalhadores eles não se mantinham e nem sustentavam a ideologia deles. E o argumento era sempre de que a gente precisa explorar por enquanto esses trabalhadores, por enquanto, para que quando chegue a utopia da ditadura do proletariado,
Então a gente não precisa explorar mais ninguém. E onde isso aconteceu? Na Rússia, dos bolcheviques, no Império Russo, depois na União Soviética, ou em Cuba, ou no leste europeu, ou onde? Até mesmo nos kibbutz de Israel. Isso funcionou durante um período porque eles estavam cercados de guerra, então era uma questão de sobrevivência. Mas quando os inimigos pararam de estar o dia inteiro sobre eles, cada um foi cuidar da sua vida. E o kibbutz se transformou já não mais num lugar de comunismo, mas se transformou num lugar de comunidade, e não de comunismo obrigatório, como todo comunismo é. Então, nenhuma ideologia, nenhuma população se converte porque esse milagre é dado a Deus acontecer no coração. No meu, no seu, das pessoas que queiram ter o seu sabor restaurado. Você quer voltar a ser sal? Quer voltar a ter o gosto de Deus na vida? O sabor de Cristo no mundo? Gostaria de ser esse elemento de preservação da sociedade, da civilização, de oportunização para que outros tenham também a mesma chance que você teve e está tendo, como preservador que dá tempo para que outros alcancem o que você alcançou. Gostaria que a sua vida provocasse sede de Deus, mesmo naqueles que não ouviram você nem abrir a boca. Como acontece de verdade quando você é sal da terra. Você entra, não precisa dizer nada. Daqui a pouco começam a sentir, mesmo quando não te conhecem. Eu digo, aqui no Brasil, para mim, é sopa no mel, porque todo mundo quase me conhece onde eu vou. Tem gente que vem de todo lado falar comigo, de todas as classes sociais, então para mim é tudo muito fácil. Mas quando eu estou em outros lugares, num país árabe, eu estou no Marrocos, por exemplo, onde ninguém sabe quem eu sou. Mas depois de algumas horas de convívio com um carinha que não sabe nada a meu respeito, eu faço questão de não dizer nada. Só de conviver, de sorrir, de responder, de perguntar, de propor, de me interessar. Logo depois o cara vem e diz, escuta, que espiritualidade é a sua? O que você carrega? Porque tem uma coisa diferente em você. Eu vi isso acontecer na minha vida quando eu estava divorciado, morando nos Estados Unidos, sem compromisso de ficar casado com ninguém, livre, na meia-idade, lá em Miami, num ambiente do sul de Miami, onde não havia gente a não ser brasileiros e hispanos que pudessem me conhecer, os americanos e as mulheres do resto do mundo não sabiam quem eu era. E às vezes ali numa conversa que tinha começado com uma paquera, frequentemente a paquera não se concluía porque a pessoa ia ficando interessada no homem, mas logo depois começava a ficar interessada no que habitava a pessoa. E quantas vezes houve gente que me perguntou, que negócio é esse? Uma mulher me perguntou, que sacerdotalidade é essa que vaza de você? Eu ouvi tanta gente interessante, bonita, rica, diferente dizer, sem eu abrir a boca, a não ser para uma conversa pessoa a pessoa, individual, um homem e uma mulher, mas conversando com dignidade, a pessoa dizer, de onde vem a tua espiritualidade, porque isso vaza dos teus olhos. E eu não estava com nenhuma predestinação pessoal de sair pregando para ninguém, eu estava me dando uma trégua. Mas que no meu caso nem isso existia, porque isso me habita, está em mim. Não tem como eu fugir disso, nem eu quero. Nem na barriga do grande peixe
Essa mensagem que me habita morre, ela vaza, o peixe me vomita. Porque é verdade o que me habita. E o que pode habitar você, como disse o Maicon aqui, transborda. E é assim que é, transborda. Pode-se restaurar o sabor? Pode, se você admitir que perdeu. Se você admitir que você virou só um cristão do cristianismo, que você é só um catequizado, que você é só um religioso, que você é só um dizimista, que você é só um arrogante ocidental que pensa que é superior aos indianos que nunca ouviram falar nada do que você ouviu falar, e mal falado e maldito, e que só faz o cara ficar maldito mesmo. Se não começar por uma desistência de ter tido a presunção de um dia ter sido sal, não dá para restaurar o teu sabor. A primeira coisa é você desistir da presunção de um dia ter sido batizado como sal. Desista disso, volte atrás, esqueça tudo. Pegue a sua biblinha. O Novo Testamento está aqui dentro do livro inteiro. Mas eu estou com o meu aberto aqui, de Mateus para frente, eu todo rasgadinho, de tanto ser lambido, chupado, vivido e absorvido. Esqueça tudo, pegue tudo. Não leia dizendo, eu já li 12 vezes, 15 vezes, 700 vezes. Eu não sei nem quantas milhares de vezes eu já li a Bíblia. Nunca contei nem contarei nada, eu quero é absorver. Eu só quero absorver, eu quero virar evangelho, ao invés de decorar evangelho. Eu quero que ele se transforme em carne, em sangue, em nervo. Como diz a profecia de Ezequiel, quero que os ossos secos ganhem a carne de Deus, os tendões de Deus, a vida de Deus, o corpo de Deus, a ressurreição do Espírito de Cristo, e me ponha em pé na vida. E faça a mesma coisa com você, osso a osso, pessoa a pessoa, tomando essa decisão pessoal. Você é professor, fez doutorado em teologia, esqueça essa bagulhada toda. Você é um grande biblicista, deixa essa idiotice para lá, vá praticar o evangelho com pureza simples. Você, quando se converteu lendo ou ouvindo uma pregação em grego? Ou foi, quem sabe, até num português mal ajambrado? Mas por que agora Deus só fala se você entender palavras em grego ou em hebraico, ou em aramaico, ou em alguma coisa? Por que você virou esse sal do saleiro e se tornou apenas uma coisa insípida, rapaz? Só para concluir mesmo, eu cansei de ver as pessoas se converterem comigo a vida inteira, mas eu vou dar exemplo do início da minha prática ministerial lá na cidade de Manaus, no iniciozinho dos anos 70. Eu pregava para o cara na rua, no clube, na Ponta Negra, na noite, na praça, em qualquer lugar. Aí ele ficava entusiasmado, eu o levava para minha casa, o acolhia, tratava dele, ia ajudando, ele se convertia, ficava cheio do Espírito de Deus, começava a ler o Evangelho, ia ficando completamente encantado. Aí depois de um ano, ele chegava para mim e dizia, Caio, eu encontrei uns pastores que ficaram tão impressionados com a minha conversão, que estão dizendo para eu ir para o seminário, e me deu a maior vontade de ir ao seminário. O que você acha? Eu dizia, olha, depende, o seminário pode ser bom para quem não deixa o seminário se tornar o seminário, o sementário da alma dele, porque a palavra seminário vem de sêmen, e vem de semeadura, sêmen, semear,
sementeira, tudo tem a mesma raiz de sêmen. Se o sêmen for de Cristo, você vai sobreviver ao seminário. Mas se você cair na do seminário, você vai virar um cemitério, meu filho. E o sêmen da graça de Deus vai morrer em você. Porque eu já tinha visto acontecer com vários outros. Aí o cara ia. Às vezes eu me tornava até o tutor dele no seminário, porque a igreja presbiteriana demanda isso. E eu fui tutor de dezenas de pessoas. Infelizmente, a maioria delas não sobrevivia ao seminário e se tornava discípulo do cemitério. E voltavam de lá sem gosto, sem sabor. E eu dizia, meu Deus, quando o cara estava aqui, sabendo só o que ele tinha aprendido, lendo o Evangelho de carreirinha, ele estava cheio de gosto, sabedoria, doçura, poder, vida, graça, humildade, beleza de Cristo. Ele vai para lá, volta agora com colarinho clerical, todo cheio de si, muda um palavreado, falando esse evangeliquez horroroso, cafona, feio, alienante. Aprendeu a pesquisar no hebraico, no grego, e esqueceu a singeleza da palavra de Deus, simples no coração, não consegue mais aprender com os humildes, só com os eruditos. Não consegue mais aprender com os que praticam, só com os que fazem exegese textual. Não conseguem mais aprender com a prática interpretativa na hermenêutica da vida daqueles que, por amor a Jesus, entendem certo a vida. Mas que, ao contrário, agora discutem quais são as escolas hermenêuticas interpretativas da palavra e do ensino do Evangelho e viram essas coisas insípidas, empedradas, sem gosto, que nem a mulher deles aguenta ouvi-los, nem os filhos, nem ninguém, não tem sabor. Nem eles se suportam. Eu já falei demais, já fui para 1h45, dificilmente hoje em dia tem alguém que tenha tempo para ouvir tanto tempo. Mas eu espero, na graça de Deus e no poder do Espírito Santo, que você tenha, e que aqueles para os quais você envia essa palavra também o tenham. Jesus, os dias são maus. Todo mundo gostaria que o Evangelho fosse instantâneo, mas ele é processo, como a vida é processual, como tudo que está vivo cresce em processo, cresce em maturidade, em maturação, na experiência, no ganho e na internalização de consciência. Permite que mais uma vez eu não tenha jogado palavras ao vento, mas que elas estejam caindo no coração de muita gente que vai fazer o melhor uso dessa semente da eternidade que tu me dás o privilégio de plantar no coração humano todos os dias da minha vida. Eu sei que tu farás isto no coração de todo aquele que for humilde de espírito, que for sensível para chorar diante da verdade revelada, que tiver a mansidão para dar razão a Deus, que tiver a vontade de crescer numa justiça que excede a dos escribas e fariseus, que tenha desejo de viver a prática da misericórdia como realidade de vida e não como ideologia política, e que queira ser construtor de pontes, aproximador de pessoas, e que desenvolvam a perseverança e a resiliência de Jesus para aprenderem a negarem-se a si mesmos, tomarem a sua cruz e seguirem-te, Senhor. E ajuda-me a prosseguir todos os dias da minha vida, enquanto tu me deres tempo aqui na terra. Em nome de Jesus.